E agora a gente vai falar, gente, sobre o assunto do final de semana, né, que foi o balão chinês que foi derrubado pelos Estados Unidos. Hoje, pela manhã, a diplomacia de Pequim voltou a atacar a decisão dos Estados Unidos de derrubar o balão chinês acusado por Washington de atividades de espionagem. Segundo a China, o artefato era civil e destinado a pesquisas meteorológicas. Em nota, o vice-ministro das Relações Exteriores da China, o Xi Feng, diz que as ações impactam e prejudicam seriamente os esforços de ambas as partes e o progresso para estabilizar as relações sino-americanas. O texto destaca que o país se opõe firmemente à decisão e protesta de forma veemente contra ela, a decisão de derrubar o balão, né? Afirmando ainda que o regime de Xi Jinping vai acompanhar os desdobramentos da situação. A gente lembra que na tarde de sábado, né, um caça da Força Aérea Americana abateu esse balão chinês na costa da Carolina do Sul. Inclusive, muitos brasileiros, né, que moram ali em Myrtle Beach viram, né, os destroços caíram numa região próxima ali a Myrtle Beach. Dias antes, né, na quinta-feira, né, a descoberta do artefato gerou uma briga bastante grande entre China e Estados Unidos, né? Teve até o adiamento da viagem a Pequim do secretário de Estado Antony Blinken. Ele iria ontem a Pequim, vai remarcar essa viagem. O deslocamento do responsável pela diplomacia americana se daria justamente num contexto de esforços para reaproximar a China e Estados Unidos, né, depois de Xi Jinping ter se encontrado pessoalmente com o presidente Joe Biden em novembro na Indonésia, né, depois de muitos meses de tensão aí, né, discussões comerciais, diplomáticas, militares, né, as duas maiores potências do mundo, né. Mais recentemente, de todo modo, o clima tinha voltado a ficar bastante ruim, com os Estados Unidos tendo anunciado em Manila, gente, um acordo para o uso de mais 4 bases militares nas Filipinas e ia expandir aí a presença no Mar do Sul da China, né? Uma região reivindicada por Pequim, né? Então a situação já era tensa, ficou um pouco pior, né? Washington detectou esse suposto balão espião, né, de alta altitude em 28 de janeiro, gente. 3 dias depois, esse artefato passou ao espaço aéreo canadense e voltou ao espaço americano no dia 31. E só na quinta-feira o Pentágono noticiou esse caso, né? A gente só soube isso na semana passada, né? Biden havia dado ordens para os militares derrubarem esse balão o mais rápido possível, só que o medo era porque o balão ele veio ali da China, né? Então ele passou pelo Alasca, Canadá e voltou ali ao território americano. Ele estava no estado de Montana, ele estava no continente, né? Então a preocupação era que isso poderia causar uma tragédia. Gente, o balão, a gente fala balão, né? Pensa que é um balão pequeno. Esse balão, ele tem tamanho de 3 ônibus escolares. É muito grande, né? Então poderia causar uma tragédia. Então o governo esperou esse balão chegar até a costa americana, a costa leste dos Estados Unidos, né? E aí, assim que ele estava sobre o oceano, teve então essa derrubada desse balão que caiu nas águas de jurisdição americanas, tá bom? Então os Estados Unidos estão, inclusive, retirando os destroços, né, desse balão do oceano, né? Acontece que a situação ela ficou bastante confusa porque os próprios especialistas em China, especialistas em segurança, eles afirmam que embora, né, os países tenham usado satélites para se vigiarem mutuamente, né, porque os Estados Unidos vigia a China vigia os Estados Unidos, né, por satélites, balões parece uma tática de espionagem muito amadora, né, porque não consegue captar imagens boas, não produz muita coisa valiosa, né, em termos de informações aí do que aquelas produzidas do espaço, né, por satélites. Então gerou uma dúvida de que esse balão, gente, ele foi proposital, né? A China queria justamente isso, né? Ela queria mostrar talvez uma fraqueza no sistema de defesa americano, né? Que é um balão muito grande, né? Poderia até carregar algum artefato, né? Até uma questão, a preocupação era de que houvesse alguma substância ali perigosa, né? Algum artefato nuclear, alguma coisa nesse sentido, né? Os Estados Unidos ficaram preocupados com isso, né? Depois eles identificaram que não havia e a China mentiu também, disse que o balão voou por conta dos ventos, né? Só que aí os Estados Unidos já identificaram que não, que o balão ele é totalmente comandável, né? Então ele estava sendo guiado propositalmente. Então
os especialistas falaram, olha, isso é uma provocação, soa uma provocação, né? Ficou bastante... Parece que a ideia era essa mesmo, né? A ideia era de não... Era de ampliar as tensões, né? Então a China parece que está fazendo um teatro aí bastante grande com esse balão. Isso, evidentemente, gente, tem um efeito político, claro, né? Porque os republicanos ontem criticaram bastante o presidente Joe Biden pela condução desse incidente com o balão chinês, né, que foi derrubado depois de passar dias no espaço aéreo americano, né? O Marco Rubio, vice-presidente do Comitê de Inteligência do Senado, criticou o presidente por ter demorado a alertar o público, né, porque os Estados Unidos sabiam desde janeiro, mas só alertou de 2 de fevereiro, né, enquanto o suposto balão espião fazia aí um voo sem precedentes sobre os Estados Unidos. Segundo ele, houve negligência no cumprimento do dever por parte do governo, né? O Mike Turner, presidente do Conselho de Inteligência da Câmara dos Representantes, também criticou Joe Biden por ter esperado muito para derrubar o balão, né? Ele disse que o balão cumpriu a sua missão, né? Porque ficou vários dias no espaço aéreo americano e que nunca deveria ter sido permitido que ele entrasse nos Estados Unidos. Aí ele falou que é o costume, né? Que quando se trata de defesa nacional e política externa, o governo Biden reage primeiramente de forma indecisa e depois tarde demais, né? Então foi a crítica política, né? O líder dos democratas no Senado, por sua vez, o Chuck Schumer, disse que o governo estuda outras ações contra a China, informou que os senadores irão se reunir a portas fechadas no próximo dia 15 para discutir esse assunto. O Chuck Schumer classificou os ataques republicanos como prematuros e politicamente motivados, evidentemente, né? O almirante Mike Millen, ex-comandante do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, disse ontem que espera que os destroços do balão sejam recuperados relativamente em breve das águas da Carolina do Sul. Ele foi questionado também se ele achava que elementos do exército chinês lançaram de forma intencional o balão para impedir a visita do Blinken, né, a primeira do secretário de Estado à China desde que Biden assumiu o cargo em 2021. E o Mike Millen disse que claramente esse é o caso. Então ele acredita que foi de propósito mesmo. A China mandou o balão de propósito para estremecer relação, para que o Blinken não fosse à China. Tudo um teatro, né? Ele afirmou que o balão era manobrável, negou a afirmação da China de que ele pode ter saído do seu trajeto e disse que não foi um acidente, que foi deliberado, foi uma operação de inteligência da China. E aí depois disso, gente, o mundo fica tenso, né? Porque são as duas potências brigando, né? E agora já tem um fato concreto, né? A gente fala a Guerra Fria, né? Uma Guerra Fria 3.0, né? Aquela questão comercial, aquelas brigas de taxas, de impostos, né? Mostrando poder, um mostrando mais poder que o outro. E agora a gente saiu disso para um fato concreto, né? Um objeto chinês que sobrevoou os Estados Unidos, né? E precisou ser interceptado pelos Estados Unidos. Então isso gera uma tensão. Aí começou a especular, né? Até um jornal americano disse que o Biden já estava querendo colocar mísseis no Japão para uma suposta intervenção militar. E aí outros especialistas falam que dão prazos para que uma guerra efetivamente comece entre China e Estados Unidos, que essa guerra deve começar em 2025. Aí a gente vê várias especulações, mas ficam no campo da especulação mesmo, né, gente? Até porque uma guerra entre Estados Unidos e China não é interessante para ninguém, né? Nem para a China, nem para os Estados Unidos, nem para o mundo, né? Então, você querer mostrar força e se impor como potência, há outras formas de fazer isso e é o que os países fazem, né? Inclusive, o próprio envio desse balão, né? A China acaba mostrando, de certa forma, uma fraqueza americana de segurança, de certa forma você tem um objetivo ali, né? Por isso que foi uma operação de inteligência, tudo pensado. A China pensou tudo isso. Lembrando também que Biden amanhã faz um discurso à nação, né? Aquele discurso esperado, né? Anual, né? O discurso de união. Então, assim, tudo isso no momento em que o Biden precisa mostrar força. A China, de certa forma, enfraquece também tudo isso, todo esse contexto, né? Entre os dois países. Nada é por acaso, né? Isso é fato. Nada é por acaso. A gente vai acompanhar, é claro, mas eu acho que o mais importante
é que essas especulações de guerra, agora vão colocar míssil no Japão, vão colocar míssil nas Filipinas, vão enviar soldados e tal, e vai começar a guerra Estados Unidos e China, isso é pura especulação, isso não tem nem base na realidade, né? Essa briga entre Estados Unidos e China, ela tem há muitos anos, né? Muitos anos. É que teve esse fato do balão, né? Inclusive tem outro balão chinês sobrevoando a Colômbia, né? Não sei se está na Colômbia agora, ele estava sobrevoando a América do Sul, estava na Colômbia, né? Até pouco tempo estava na Colômbia, outro balão chinês, né? E os governos ali também estão monitorando. Os Estados Unidos não disse se vai ajudar, né, outros países aí, uma possível interceptação também deste outro balão chinês que está na América do Sul.